O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você confere as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E veja ainda uma entrevista com o conselheiro Guilherme Calmon, coordenador do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do CNJ. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando um pouco mais de como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Durante a sessão, o Conselho Nacional de Justiça discutiu se o exercício de atividades notariais em cartórios deve ser exercido apenas por pessoas formadas em direito. A relatora de 5 processos semelhantes, conselheira Gisela Gondim, considerou que não, com base em decisões do CNJ e também do Supremo Tribunal Federal. É possível considerar o exercício de delegação de serviço notarial e registral como atividade privativa de bacharel em Direito? O Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já responderam em ocasiões anteriores que não. O conselheiro Guilherme Calmon abriu divergência. Para ele, as decisões do CNJ e do STF devem ser interpretadas de forma diferente. Tal entendimento, a meu juízo, não pode prevalecer e em seguida explico. A Resolução 81 versa sobre os concursos públicos para outorga de delegações de notas de registro, o que nos leva, diante de uma simples interpretação a partir das próprias expressões utilizadas, a concluir que o termo delegação do inciso 1, constante do inciso 1, do item 7.1 do anexo da resolução, refere-se de fato aos serviços extrajudiciais de notas e de registros, independentemente de não ser cargo privativo de bacharel em Direito. Flávio Cirângelo também acompanhou a divergência. Para o conselheiro, a exigência está prevista em lei. A regra geral é de que um dos requisitos é o diploma de bacharel em Direito, regra essa excepcionada por um parágrafo, artigo 2º, parágrafo 2º, artigo 14, que estabelece a possibilidade de que concorram nos concursos bacharéis em Direito que tenham completado, não bacharéis em Direito, que tenham completado até a data da primeira publicação do edital do concurso de provas e títulos, 10 anos de exercício em serviço notarial de registro. Mas, para a conselheira Maria Cristina Peduzzi, a decisão do CNJ e do STF é clara. Ato jurídico perfeito acabado. Eu invoco aqui os princípios constitucionais, presidente e senhores conselheiros, da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, da lisura do procedimento da comissão para acompanhar o voto da relatora. Por maioria dos votos, prevaleceu o entendimento da relatora. Logo depois foi colocado em votação um processo que já esteve em discussão. A conselheira Luísa Frinsheisen, que havia pedido vista, tempo maior para analisar o caso, apresentou o voto sobre o processo, que trata da emissão do passaporte para menores de idade, quando os responsáveis são os pais biológicos. Para ela, o tema deve ser analisado por um grupo de trabalho. Essa questão do guardião ter a possibilidade de ir ao judiciário e pedir, ela está também regulamentada já em convenções internacionais. Então, o cuidado é no sentido de evitar o tráfico de crianças, o tráfico de pessoas. Por isso que eu digo que, em vez de se votar pela rejeição imediata, que se votasse pela constituição do grupo de trabalho para a modificação da resolução. Os conselheiros Rubens Curado e Gilberto Martins acompanharam a divergência. Ao meu ver, a proposta também, de fato, fragiliza o sistema de proteção à infância no Brasil e possibilita, portanto, facilita, portanto, o aumento do tráfico, de forma que eu acompanho a divergência. Embora, principalmente na guarda, haja um controle judicial, neste momento não há a destituição do pátrio poder para a concessão da guarda, diferentemente da tutela. E me parece que isso abriria impossibilitaria, de uma certa forma, o controle estatal na saída de menores e permitiria o tráfico de pessoa e diminuiria o controle do Estado. O Conselho Nacional de Justiça, por maioria, aprovou a divergência e vai criar um grupo de trabalho para analisar se guardiões e tutores podem autorizar a emissão de passaportes para menores de idade. Na próxima semana você confere mais destaques da sessão de número 187. E veja agora notícias importantes do Conselho Nacional de Justiça. Magistrados, jornalistas, estudantes de Direito e de Jornalismo reunidos para debater o papel do Poder Judiciário brasileiro na garantia da liberdade de expressão.
O evento, que é uma parceria do Supremo Tribunal Federal e da Unesco, o Poder Judiciário tenha dado esse sinal claro de querer se aprofundar nessas discussões é fundamental para a gente. Entre os temas que serão debatidos durante o encontro estão a violência contra os jornalistas, a garantia do acesso à informação, o direito penal e a liberdade de expressão. Debater é sempre interessante, ainda mais quando a gente tem a possibilidade de ver a experiência de outros países, né? Trocar, fazer essas trocas é muito interessante. Creio que é fundamental, creio que a liberdade de expressão provavelmente é um dos direitos essenciais central para qualquer existência de qualquer sociedade democrática e que sua defesa não é fácil. É muito importante que todas as instituições estejam unidas, debatendo os temas. Eu diria que a importância está em dois fatores fundamentais. Primeiro, que toda democracia há dois temas que são essenciais: uma justiça independente, forte e uma proteção de liberdade dos direitos fundamentais, especialmente a liberdade de expressão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, participou da abertura do seminário A Liberdade de Expressão e o Poder Judiciário. Ele disse que a liberdade de imprensa é fundamental para a construção de uma sociedade democrática. Segundo o ministro, o Brasil já conseguiu grandes avanços nesta área, mas apesar disso, alguns jornalistas ainda são perseguidos e sofrem ameaças durante o trabalho. O ministro Joaquim Barbosa falou que é fundamental punir quem impede o livre trabalho dos jornalistas. Ele também defendeu uma maior diversidade política e ideológica na imprensa e ampliação da participação das minorias étnicas nos meios de comunicação. Negros, por exemplo, são raramente chamados a expressar as suas opiniões em suas áreas de expertise, exceto quando se trata de situações estereotipadas ou estereotipantes. Do meu ponto de vista, esse ainda é um grande desafio presente na comunicação brasileira. O presidente do Supremo também falou sobre a criação do Marco Civil da Internet. Seja ela vinda do Estado ou autorregulação, é importante. O que não deve haver é falta de qualquer regulação. A primeira reunião do Fórum, que vai discutir medidas para contribuir para o debate sobre a liberdade de expressão no Brasil, aconteceu no plenário do CNJ. Já dizia Rui Barbosa que não há justiça sem imprensa. A publicidade é o princípio que preserva a justiça de corromper-se, pois todo poder que se oculta perverte-se. Portanto, a importância da imprensa em nosso país não poderá jamais ser mensurada. Ela configura-se como uma entidade fundamental do mundo contemporâneo. O presidente do grupo, Flávio Cirângelo, afirmou que esse tema é amplo e abrange as dificuldades enfrentadas pelos profissionais, como a violência durante o trabalho e a ameaça de extinção de algumas mídias. Tudo isso acontece porque o Brasil tem uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal, julgamento concluído no final de 2009, onde se decidiu que a antiga lei de imprensa, na prática, não poderia mais vigorar, porque ela não convivia com o sistema de liberdades introduzido pela Constituição de 1988. Então não há um sistema normativo, um estatuto que regule o exercício do direito de expressar opinião, que é um direito reconhecidamente dos mais elevados e mais nobres do Estado Democrático de Direito. Outro exemplo é o direito de resposta, alvo constante de algumas ações de responsabilidade civil. As novas mídias online também são preocupações do Judiciário, já que ainda não está totalmente especificado o limite do conteúdo publicado. Hoje todos, a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e o direito à informação, mas também o combate ao discurso do ódio e à intolerância de qualquer forma é um contexto em que todos esses temas são interligados. Durante a reunião estiveram presentes conselheiros do CNJ, representantes do Judiciário, do Ministério Público Federal e da OAB. A comissão executiva será formada pela conselheira do CNJ, Luísa Friesheisen, e um juiz auxiliar da presidência do CNJ. Outros representantes da OAB, Associação Nacional de Jornais, de Emissoras de Rádio e Televisão, do Tribunal de Justiça de São Paulo e do TRF da 2ª Região, também farão parte do grupo.
Quer saber mais dos principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais? Então vamos ver agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é a campanha Pai Presente do CNJ, que tem o objetivo de estimular o reconhecimento de paternidade de pessoas sem o registro. A declaração de paternidade pode ser feita espontaneamente pelo pai ou solicitada por mãe e filho. Nos dois casos, é preciso ir ao cartório de registro civil mais próximo para dar início ao processo. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. O CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais sobre a campanha Pai Presente. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ está ainda no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. E chegou a hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os principais destaques no nosso calendário. Entre os dias 14 e 16 de maio, será realizada a primeira jornada do Fórum Nacional da Saúde. O evento vai ser realizado no Tribunal de Justiça de São Paulo. O objetivo é propor ações para a garantia do direito à saúde. As inscrições vão até o dia 9 de maio. Nos dias 29 e 30 de maio, vai ser realizado no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, o 4º Simpósio Internacional para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Nós vamos agora fazer uma rápida parada e daqui a pouco eu volto e converso com o conselheiro Guilherme Calmon, ele que é coordenador do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do CNJ. Nós vamos falar sobre o 4º Seminário Internacional sobre o Tráfico de Pessoas, que vai ser realizado nos dias 29 e 30 de maio no Rio de Janeiro. Até já! O CNJ em Ação volta com o quadro Bastidores e no programa de hoje eu recebo o coordenador do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do CNJ, o conselheiro Guilherme Calmon. Conselheiro, muito obrigado pela presença. Bom, nós teremos o 4º Seminário Internacional sobre o Tráfico de Pessoas, que vai acontecer no Rio de Janeiro dias 29 e 30 de maio. Mas antes de entrarmos necessariamente no assunto sobre o seminário, vamos falar um pouquinho desse crime. É engraçado que nos dias de hoje a gente fica... Outro dia mesmo assistindo a televisão e aí com outras pessoas alguém ainda falou assim, como é que alguém nos dias de hoje ainda cai numa conversa dessa e acaba sendo traficado? Mas é simples, né? Não é tão complicado assim. Tem pessoas que às vezes na ânsia, na esperança de melhorar de vida, caem num determinado conto, quando na verdade é uma outra realidade. São algumas causas que geram o tráfico de pessoas, né, o tráfico humano. Uma delas são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, especialmente social e econômica, né? Ou seja, o fato de não terem nenhuma oportunidade de trabalho, né? Alguns grupos de pessoas estão muito mais vulneráveis do que outros grupos, né? E isso acaba fomentando uma indústria mesmo, podemos assim chamar, uma indústria voltada à prática do tráfico de pessoas. Em termos de mundo, né, comenta-se que a terceira maior receita, né, decorrente de crimes é relacionada a tráfico de pessoas, né, em termos de tráfico internacional. Então, isso vem a gerar uma série de problemas, seja no âmbito do tráfico interno, seja no âmbito do tráfico internacional. E pessoas, por exemplo, com promessas falsas mesmo de sucesso na sua atividade, por exemplo, como modelos, como adolescentes em relação ao futebol. No caso específico de mulheres, né, a questão relativa a promessas falsas de casamento, mesmo de alguma atividade artística no exterior, enfim. E quando chegam lá são surpreendidas exatamente pelas práticas voltadas ao aprisionamento, né? Ou seja, confisco de passaporte,
dívidas impagáveis, né? Então, são algumas práticas que já vêm sendo até acompanhadas de modo a verificar a rotina da prática do tráfico de pessoas, seja no plano internacional, seja no plano nacional. Pois é, vamos falar um pouquinho desse plano internacional e nacional. O que diferencia um do outro? Normalmente as pessoas falam que esse tráfico internacional, geralmente ele tem fins, o cunho sim, sexual. Ou não, o internacional também para fins de trabalho, digamos que é análogo à escravidão? Nós temos das duas formas, né? Tanto pessoas saindo do Brasil para o exterior, como pessoas vindo de alguns países mais pobres para o Brasil. Questão, por exemplo, dos imigrantes, né? A questão relativa à vinda, por exemplo, de bolivianos e que são explorados em termos de trabalho, em redução quase de condição análoga de escravos, por exemplo, em São Paulo, né? Em relação a algumas confecções. Isso já foi identificado, isso vem sendo monitorado e acompanhado, e, portanto, o tráfico internacional, mas vindo de fora para dentro do Brasil, como também daqui do Brasil para fora. Os juízes, eles estão preparados para esse tipo de situação no Brasil? Na realidade, nós estamos iniciando, eu acho que nós estamos ainda numa fase de um processo de capacitação dos profissionais dessa área. Seja no âmbito do judiciário, seja até mesmo fora do judiciário. A questão, como eu falei, da imigração, né, a questão relativa ao controle dessas saídas e entradas no país, enfim. Então, é um número de pessoas que precisa, de fato, se capacitar para poder ter condições de enfrentar e combater, de fato, o tráfico de pessoas, né? Uma questão que sempre volta, como é que são as parcerias, por exemplo, vamos colocar aqui, entre os países, mas em especial o Brasil com outros países, das próprias polícias que atuam nesse país, porque a gente pensa, por exemplo, a Europa, um país desenvolvido, a gente imagina que esse tipo de situação não vai ocorrer devido justamente à fiscalização, ao acompanhamento, melhor aparelhamento e tal, mas ocorre, claro, tanto é que o destino principal, se não me engano, é justamente a Europa. Sim. Nesse seminário vai ser discutido esse tipo de assunto, esse relacionamento polícias? Sim, e justiça, é claro? Nós teremos a presença num determinado painel, num certo momento, das experiências que tem havido de cooperação jurídica internacional entre Brasil e outros países, algumas experiências muito bem sucedidas, outras nem tanto, de modo a verificar quais são os mecanismos e instrumentos possíveis no âmbito da cooperação jurídica internacional que podem ser utilizados de modo mais até contundente para poder haver o combate. Há um problema sério aí, a gente tem trabalhado muito com 3 grandes eixos, né, no tema do combate ao tráfico de pessoas. Um deles é a prevenção, né, ou seja, a busca de informar as pessoas, especialmente aqueles que integram grupos mais vulneráveis, quanto à possibilidade de eles serem vitimizados através do tráfico de pessoas. Esse é o primeiro eixo, né, da prevenção. Outro é o da repressão efetiva, ou seja, configurada a prática do crime, mecanismos mais céleres e ágeis e efetivos quanto às punições que devem ser aplicadas para hipóteses configuradas de tráfico de pessoas. E um outro eixo é a questão da proteção à vítima, né, que, de fato, não adianta só trabalharmos na prevenção e na repressão se esquecermos da pessoa da vítima. Há determinadas modalidades de tráfico de pessoas em que a gente costuma dizer, um caso já estudado até cientificamente, que é a chamada síndrome de Estocolmo, né? Em alguns casos de exploração de mulheres em matéria de tráfico de pessoas para fins sexuais, exploração para fins sexuais, ela não se considera vítima, ela muitas vezes até há exemplos concretos de mulheres que se apaixonaram por aquele traficante, né, por aquele autor do crime, e elas ficam muitas vezes jungidas, ou seja, presas à própria pessoa do seu traficante como sendo a única pessoa que cuida dela, que toma conta dela, que se preocupa com ela, quando toda a sociedade virou as costas para ela, né? Principalmente no ramo da prostituição, a questão propriamente também em relação aos transexuais, né? E aí a sua exploração também para fins sexuais. Então, essa que é uma síndrome, né? Isso é explicado até cientificamente, para a pessoa poder assumir a sua condição de vítima, há uma dificuldade muito grande. E aí, em determinados casos, ela considera que não foi vítima de nada, né? Que não houve tráfico.
E nós, pelas experiências, a gente identifica que é a hipótese típica de tráfico, né? Então, há uma dificuldade até da própria vítima assimilar a sua condição de vítima. Algumas vezes, uma vez assimilada ao receio, há ameaças concretas, por exemplo, a familiares e a própria pessoa dela. Ó, se você falar alguma coisa, você ou seu filho, né? Há exemplos muitos, até na experiência internacional, como também aqui no Brasil, de mulheres que tiveram filhos com um traficante e aí elas são mantidas, exploradas muitas vezes sexualmente, em razão de ameaças contra o filho, né? Que por acaso também é filho, por acaso entre aspas, também é filho do traficante, mas ele não se importa com isso. Não tem esse valor Não, sentimental. na verdade, ele se utiliza do filho como instrumento para poder continuar mantendo aquela mulher na exploração. Bom, o seminário ocorre dias 29 e 30 de maio no Rio de Janeiro. Quem participa? O que se espera desse seminário? Nós chamamos várias instituições e órgãos envolvidos com o tema. Nós temos o Ministério da Justiça, que tem a Secretaria Nacional de Justiça, que tem já um trabalho grande em termos de enfrentamento, uma política de enfrentamento e combate ao tráfico. Chamamos também pessoas de outros países, como eu falei, até uma experiência comparada em matéria de cooperação cooperação internacional que realmente precisa ser cada vez mais difundida para que os juízes, promotores, procuradores possam cada vez mais se informar e se capacitar a respeito. Teremos a presença também de pessoas ligadas à CNBB, em razão desse ano ter sido escolhido como o tema da campanha da fraternidade, né? Combate ao tráfico humano. Então, também teremos aí a divulgação e até a exploração mesmo positiva, né, da campanha da fraternidade. Enfim, na verdade, vários atores que estão diretamente envolvidos com o tema aqui no Brasil relacionados ao combate ao tráfico de pessoas. Há expectativa de um pedido de mudança na legislação ou não? É apenas atuação mesmo? Esse é um dos temas também incluídos no simpósio internacional, que é a questão da nossa legislação. No CNJ, nós temos uma posição já firmada de que a lei brasileira precisa ser modificada porque ela está muito defasada. Comparando com outras leis que tratam também do tema no âmbito internacional, em outros países, nós estamos defasados. Isso, inclusive, já gerou 2 ou 3 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Há um convite num painel do senador Pedro Táxi, que é o relator do projeto do Código Penal, que prevê uma modificação grande em relação ao tema. Também a deputada Flávia, que participou da CPI do tráfico na Câmara dos Deputados, também Clóvia Moraes, também estará presente conosco, né? Foi feito o convite. Então, a busca de também tentar contribuir nesse processo de modificação da lei. Mas, mais do que isso, nós pretendemos construir, essa é uma das razões da realização desse simpósio, construir uma rede nacional no âmbito do judiciário que permita um trabalho mais intensificado e mais efetivo no tema do combate ao tráfico de pessoas, inclusive tendo como um dos eixos, como eu já disse, a questão da proteção à vítima, né? Ou seja, mecanismos mais concretos e efetivos de proteção à vítima e não simplesmente brincarmos, né, de darmos algum tipo de proteção quando na prática efetivamente nada é feito. Então, quando o senhor fala em proteção à vítima, isso inclui familiares também? Sim, a vítima e seus familiares. A ideia é a vítima como na sua convivência familiar, né? Ela e todos aqueles que estão próximos a ela. Bom, o seminário ocorre, então, como eu disse, dias 29 e 30 no Rio de Janeiro, é o 4º seminário internacional. Qualquer pessoa pode participar ou não? Ele é realmente voltado às áreas mais institucionais, digamos, aparelhamento do Estado e tal, não? Não, na verdade é um seminário aberto, né? É óbvio que a gente contará com a presença de profissionais, de fato, ligados a essa atuação no combate ao tráfico, mas também toda e qualquer pessoa que tem interesse, porque, de fato, o objetivo é difundir informação, o objetivo é capacitar as pessoas e os profissionais ligados à área para que a gente possa realmente ter, e aí trabalhando o eixo da prevenção, condições de evitar um número que, infelizmente, vem crescendo de tráfico de pessoas aqui no Brasil. Bom, tem algum site para inscrição? Será o site do Conselho Nacional de Justiça, né? O site do CNJ, que provavelmente daqui a algumas semanas já estará recebendo as inscrições dos interessados. Conselheiro Guilherme Calmon, muito obrigado pelos esclarecimentos e sucesso lá no seminário. Muito obrigado. E nós vamos agora conferir mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça.
O Conselho Nacional de Justiça promove nas redes sociais campanha contra a exploração sexual infantil. O slogan é "A Justiça na Infância é a garantia de futuro para o Brasil". Outras informações com o repórter Dalai Solino. A divulgação começou este mês com a publicação da identidade visual da campanha no Twitter e no Facebook. A cada semana será divulgado um vídeo elaborado por parceiros no canal do CNJ no YouTube. No Twitter serão 2 posts diários com orientações de como identificar e denunciar a exploração infantil. A cada mês, o CNJ abordará uma questão nas redes sociais. Em maio, será a vez dos direitos do trabalhador. E o CNJ em Ação termina aqui. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!